Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Japeri, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, é muito importante que, se você chegou no canal pela primeira vez, você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, também é muito importante que vocês deem retorno em relação a esse vídeo. O retorno de vocês é fundamental para que eu dê continuidade a essa playlist e também para que eu produza materiais para venda, que são materiais muito importantes e que ajudam muito como material de reforço, né? Material complementar, simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e outras, né, que podem estar no edital do seu concurso, tá? Então o retorno de vocês é fundamental. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Japeri. Bom, falando sobre a competência do município, então nós paramos em relação à competência do município, competência privativa, artigo 15. Bom, compete ao município privativamente a utilização e também prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais, entre outros, o de transporte coletivo. Bom, os municípios eles devem oferecer serviços de transporte coletivo. Eles podem oferecer serviço diretamente ou eles podem passar essa função para um terceiro, transferir essa função para um terceiro, né, para uma empresa privada, por exemplo, que vai prestar esse serviço sob a forma de concessão ou permissão. E claro que, né, o município ele vai monitorar, né, se está sendo executado de fato esse serviço. Também regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar serviços, tá? Atividades, ações, né? Serviços de carro de aluguel, serviços funerários, de cemitérios, serviços de iluminação pública, serviços de mercado, feiras e matadouros públicos, serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, remoção de resíduo sólido, destinação final de lixo, de resíduo, né? Serviços de construção e conservação de estradas, vias, serviço de transporte escolar e também a fixação de cartazes e anúncios, né, visando ali, né, possibilitar publicidade e propaganda. Também compete ao município privativamente estabelecer, fixar e sinalizar, né, quais são as vias urbanas e as estradas municipais. Elas têm que estar sinalizadas, né, para poder permitir o fluxo sem que haja nenhum tipo de acidente, evitando acidente, por exemplo. As zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais, né, sinalizando pontos, zonas específicas, pontos de parada de veículos de transporte coletivo, né, para que as pessoas fiquem ali aguardando o transporte coletivo no ponto correto. Também os locais de estacionamento público de táxi e demais veículos e locais de carga e descarga de mercadorias. Bom, também compete privativamente ao município ordenar as atividades urbanas, né, dizendo quais são os horários e condições para funcionamento dos estabelecimentos, sejam estabelecimentos industriais, comerciais, enfim, tá? Então, quem vai dizer quais são os horários de atendimento, como que deve funcionar, será o município privativamente. Também organizar os serviços de fiscalização, né, que será exercido pelo poder de polícia municipal. Então, quem vai organizar e manter esse serviço será o município privativamente. Também conceder e também renovar licenças para que estabelecimentos funcionem, licenças para a localização desses estabelecimentos, sejam estabelecimentos industriais, comerciais, ambulantes, jogos, realização de jogos, espetáculos, atividades culturais, enfim. Também determinar a lavratura de multas e fechamento temporário, né, ou um fechamento definitivo, ou ainda suspensão e cancelamento de licença por parte de algum estabelecimento que não está cumprindo com as normas, né, de higiene, segurança, sossego público, por exemplo. Tá? Então, quem determina essa lavratura de multas e essas punições é o município privativamente, né, no exercício do seu poder de polícia municipal. Também compete ao município privativamente fiscalizar, né, nos locais de venda peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios.
Então, questões envolvendo alimento, né? Fiscalizar se o peso está sendo, se a forma para você medir esse peso, né, está calibrado, né? A balança está calibrada, se as condições sanitárias estão sendo cumpridas, né, em relação à operação, procedimento, de refrigeração, de armazenamento, enfim. Também manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado alguns programas, como programas envolvendo educação, né, envolvendo pré-escola, ensino fundamental e ensino profissionalizante, programas que envolvam alimentação ao educando, né, sabendo que o educando ele também tem direito à alimentação na escola, programas de apoio às atividades desportivas, né, envolvendo esporte, culturais, recreativas, programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação, envolvendo ali programas de desenvolvimento que se volte ao saneamento básico, a drenagem de águas pluviais, a construção, pavimentação, conservação, reforma de prédios públicos. Também prestar serviços de atendimento à saúde da população, né, tendo ali a cooperação, né, técnica e financeira da União e do Estado. Também oferecer programas de proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico local. Também compete ao município privativamente, né, estimular a participação da população na formulação de políticas públicas, né, para que a população ela se torne atuante em relação às questões envolvendo o município, né, estabelecendo programas de incentivo e projetos, né, que envolvam a comunidade, assim como cooperativas, né, de moradores, associações, enfim. Também integrar e participar de entidades que congreguem outros municípios para a solução de problemas comuns, né? Então, buscar ali um diálogo com outros municípios para que problemas que são comuns elas sejam resolvidos em parceria. Também realizar atividades de defesa civil e prevenção de acidentes naturais, né? Então, por exemplo, desmoronamento de terra, né? A questão de residências informais, né? Comunidades, em relação a essa questão de todo o cuidado com a expansão urbana. Então, questões de chuvas, né, períodos que são mais críticos, de chuvas muito intensas, então isso deve ser informado à população. Também compete privativamente ao município exigir do proprietário de solo urbano não edificado, ou seja, um solo que está parado, ele não teve nenhuma construção ali, ou subutilizado, ou não utilizado, ele está ali sem nenhum tipo de finalidade, nenhum tipo de função, que promova o seu adequado aproveitamento, né, na forma do plano diretor, que é o instrumento de zoneamento urbano. Caso ele não dê uma função para aquele solo, ele pode ser penalizado, ter o parcelamento ou edificação de forma compulsória, ou seja, obrigatória, sem que haja ali o aval dele. Também a questão do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, progressivo no tempo, IPTU, né, sendo cobrado progressivamente no tempo, ou ainda se ter a desapropriação, né, do terreno. Também compete privativamente ao município de Japeri, aqui que estamos estudando, proteger e apoiar as entidades que são legalmente reconhecidas como de unidade pública, né, inclusive isentando-as dos tributos municipais. Então existem ali entidades que elas têm esse título de unidade pública e elas estão isentas de pagar tributos. Também estabelecer e impor penalidades por infração cometida em relação à legislação do município. Também legislar sobre licitação e contratação. Licitação e contrato, tá, em relação a obras públicas, em relação a serviços, né, que se voltem à administração pública. Tá? Então esse controle também vai acontecer por parte do município, privativamente. Também estabelecer servidões administrativas, né, que é uma forma de intervenção ali do município em relação a uma propriedade privada, tá, por alguma razão, por alguma questão que se volte à utilidade pública. Também compete privativamente ao município exigir na forma da lei para a execução de obras ou exercício de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. Exigir o que para essas atividades? Um estudo prévio em relação a esses impactos que serão causados por essas atividades. Essas atividades que são potencialmente poluidoras,
tá? São atividades que emitem poluentes para a atmosfera ou emitem poluentes para o solo, por exemplo, ou para os cursos d'água. E essas atividades, né, aqueles que são responsáveis por essas atividades, eles têm que elaborar um estudo de impacto ambiental, e isso é exigido pelo município privativamente. Também adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, também é uma competência privativa do município. Assegurar que seja expedido certidões, quando requeridas as repartições públicas, tá? Para a defesa de direitos, para esclarecer algumas situações. Então, eles têm que obrigatoriamente emitir as certidões, as declarações que são requisitadas, né, pela população. Então, não pode deixar de emitir essas certidões, inclusive para aqueles que não têm condições de pagar as taxas, tá? Também instituir a Guarda Municipal, que vai ser destinada à proteção do patrimônio, dos serviços e instalações e outros serviços de segurança que fazem parte do município. E também compete privativamente, né, ao município amparar de modo especial as crianças, adolescentes, idosos e pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Vamos falar rapidamente aqui das competências comuns. Competência comum, diferente da competência privativa. A competência privativa, ela é designada, né, ela se volta ao município aqui, já que a gente está estudando a lei orgânica. A competência comum não, é uma competência que ela é comum do município, da União e do Estado. Então, faz parte de todos os entes federativos, tá? Bom, é muito difícil, né, memorizar tudo isso, é muito complicado. O que vocês podem usar como um raciocínio para poder tentar concluir uma questão envolvendo isso? Saber diferenciar o que é uma competência privativa e o que é uma competência comum. Bom, normalmente a competência comum são assuntos gerais, tá? Assuntos envolvendo você guardar a Constituição, as leis, assuntos envolvendo você cuidar da saúde, proteger documentos, também questões envolvendo a cultura, possibilitar acesso à cultura, à educação, proteger o meio ambiente. São assuntos mais amplos, tá? Assuntos que envolvam não só um município, não é específico de um município, na verdade ele é geral. Então vamos ver rapidamente essas competências comuns. Zelar pela guarda da Constituição, né? Da Constituição, seja ela a Constituição Federal, estadual, as leis de modo geral. Conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, oferecer assistência pública, proteção às pessoas que possuem alguma deficiência física, assim como idosos, crianças e adolescentes, proteger os documentos, as obras e bens que possuem valor histórico e cultural, os sítios arqueológicos, impedir a descaracterização de obras de arte, a sua destruição, a sua evasão, proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e também à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna, né, a flora, né, os animais, os vegetais, fomentar, desenvolver a produção agropecuária, né, que está ligado ali à questão da agricultura e da pecuária, produção de alimento, cultivo de plantas, né, de vegetais, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de moradia, também de melhoria de condições habitacionais, de saneamento básico. Percebam, são questões amplas, são questões gerais, não são questões específicas. Ele está falando de saneamento básico, está falando de saúde, está falando de educação, está falando de meio ambiente, recuperação de floresta, de aspectos culturais, de aspectos envolvendo agropecuária, abastecimento alimentar, bens de valores históricos, monumentos, enfim. Também combater as causas de pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, né? Então, combater toda forma de desigualdade social, registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, né? Então, envolvendo aqui atividades que se voltam para a utilização de recursos hídricos, né? Recursos que envolvam os cursos d'água, o elemento água, também os minérios que fazem parte, né, do território do município de Japeri. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança de trânsito. Para estar fechando, falando de competência suplementar, o que é uma competência suplementar? É quando um ente federativo ele precisa de um reforço ou ele não está legislando sobre uma determinada matéria que ele deveria, e aí vai lá o Estado, por exemplo, ele supre essa necessidade.
tá? O município ele vai lá e supre essa necessidade. Então compete ao município suplementar, reforçar, né, a legislação federal e a estadual no que couber, visando sempre o quê? Falando de município, estamos falando de quê? De interesse local e o bem-estar de sua população. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um simulado contendo questões sobre a lei orgânica, com gabarito comentado, questões autorais, tá? Assim como combos promocionais contendo também o PME e a história e a geografia do município de Japeri. Então, esses links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à leitura da questão. É competência privativa do município de Japeri. Letra A, recusar fé aos documentos públicos. Letra B, zelar pela guarda da Constituição da República, da Constituição Estadual, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Letra C, proteger o meio ambiente, combater a poluição em quaisquer de suas formas. E letra D, fiscalizar os locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Bom, nós vimos, né, que a competência privativa é algo mais específico, tá? Enquanto que a competência geral é algo mais amplo. Bom, recusar fé aos documentos públicos, na verdade, não é nenhuma coisa nem a outra, tá? Recusar fé aos documentos públicos é uma vedação, uma proibição, tá? Então a letra A não tem nada a ver. A letra B fala sobre algo amplo, né? Ou seja, guardar a Constituição, zelar pela Constituição, pelas leis, pelas normas. Portanto, é uma competência comum. Proteger o meio ambiente, combater a poluição também é algo mais amplo, competência comum. Agora, fiscalizar peso, medida, condições sanitárias, de alimento, é algo bem mais específico, tá? Portanto, é uma competência privativa, logo a letra D é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Tem playlist de diferentes bancas organizadoras de português com simulados de português aqui no canal. Tem playlist de legislação educacional, tem playlist de legislação ambiental, tem playlist contendo leis que são muito cobradas em concursos, simulados sobre leis que são muito cobradas em concurso público e tantas outras, tá? Então vocês podem estar aproveitando e estar explorando esses diversos conteúdos presentes aqui no canal, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.